Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Eu estava com saudade de vocês. A última live foi semana passada, né? Eu fico com saudades de vocês. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, mais um dia desse ano tão fora da caixa, para todos nós, queiramos ou não. E tô aqui hoje para receber mais um convidado especial. Eu vou esperar vocês chegarem, vou aqui tomando meu cafezinho. Quem aí perdeu um pouquinho, que seja, a noção do tempo nesse período? Do tempo, do espaço. Eu, pelo menos, eu tenho que fazer às vezes um esforço para saber que dia é hoje, sabe? Interessante, né? Hoje é dia 15 de julho. Isso, do ano mais fora da caixa da nossa existência nesse lindo planeta, né, gente? Eu sempre tenho dito isso, todas essas lives desse período de quarentena, e já são muitas lives, né, gente? Quem diria que tudo definitivamente mudaria tanto? E desde o início dessa quarentena aqui, falando sobre a possibilidade da gente ver esse momento que a gente está vivendo como uma imensa possibilidade e não só como um problema, né? Mas, sobretudo, como uma imensa possibilidade de transformação interna e de criação de possibilidades diferentes na nossa vida, queiramos ou não, né? Todos convidados à mudança, todos os dias. Como diz o Dr. Dan Heer, que é aí um dos criadores do Access Consciousness, eu dei muita risada com ele outro dia, eu tava fazendo uma classe avançada com o Dan, eu brinco inclusive que eu tô passando a minha quarentena com ele, como pode melhorar, e ele diz assim, a sensação é que a gente foi dormir na nossa cama e acordou em Marte. Falei, gente, alguém finalmente falou a minha língua. Eu tenho tido essa sensação. A mudança tá tão grande, tão intensa, que todo dia muda tanta coisa dentro e fora, né, de mim, de nós, que a minha sensação é essa, que eu vou dormir na minha cama e acordo em, sei lá, Marte, de tantas mudanças, de tantas coisas que estão acontecendo. Bem-vindos, gente linda, gente querida, Rê Soares, quanto tempo, meu amor, Andréia, Ana Paula, Vivi! Bem-vindos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estava aqui dizendo que mais um dia desse ano tão fora da caixa, da nossa existência nesse planeta, né? E o que mais é possível, o que mais a gente pode... Palu! O que mais é possível que a gente ainda não considerou, né? De possibilidades para as nossas criações, para os nossos negócios, sejam eles quais forem. Eu tô aqui... E aí, Andréia, querida? Andréia fez meu último curso de barras de Access e foi tão legal, né, Andréia? Acabou que se juntou uma turma que era a Andréia e o filho dela, adolescente de 14 anos. Era a Vilma, com a filha também de 14 anos, lá de João Pessoa, Paraíba. E a Ana, né, com a mãe. A Ana que puxou a mãe, Ana de 15 anos aqui de São Paulo com a mãe. Foi tão legal. Tantas ferramentas, né, para justamente a gente poder olhar para esse momento que a gente está vivendo, que para todos nós, em algum grau, em algum momento, é sim desafiador, mas a gente poder olhar e perceber não só problemas, mas, sobretudo, possibilidades. Eu tô vendo aqui que o meu querido convidado já tá por aqui, o Léo. E antes de eu colocar o Léo aqui na tela com a gente, eu vou contar um pouquinho. O Léo é meu amigo, a gente se conheceu em práticas de meditação, faz tempo já, e a gente sempre conversa sobre negócios, porque a gente vem da mesma área, né? Embora o Léo tenha uma formação diferente da minha, o Léo, ele toca uma agência de digital, que é a Incuba, ele é CEO da Incuba, ele é fundador, ele é empreendedor, ele trabalha com inovação, e o Léo tem uma cabeça que, daquelas pessoas que sempre que eu sento para conversar, a gente expande, a gente pensa em mais possibilidades, a gente vai além, né? Então,
A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o quão você tem sido autêntico nos seus negócios digitais. E quem vai falar, na verdade, é ele. Eu tô aqui sentadinho, ó, bem confortável com meu cafezinho para poder ouvi-lo. Então já vou chamar o Léo aqui. Façam perguntas, tá, gente? Eu vou procurar fazer as perguntas na medida do possível, vou lendo aqui. E podem perguntar, podem fazer as suas perguntas. Foi um dia especial, né, André? Eu também adorei. Como pode melhorar? Sábado agora tem mais. Quem tiver interessada. Oiê! Olá, Tudo bom, Léo? deixa eu me enquadrar aqui. Enquadre-se. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. E Quanto aí, tempo, temos né? Bom de quanto fazer live tempo? com A amigos. gente Eu não tô fala, com a gente não fala, saudade, só fala por live agora. né? Como é que você tá? Parabéns. Tudo bom? Tudo ótimo. Fiz um intervalo aqui do trabalho e Imaginei. tava em reuniões desde as 9 da manhã, calls intermináveis e agora esse intervalo para dar uma expandida na mente, e na energia com você aqui. Ah, que delícia, Léo. Então, eu estava dizendo aqui que esse tempo está passando tão rápido. São mais de. Às vezes eu pego o calendário e conto, porque eu acho divertido. Mas são mais de 115 dias, 120 aí nessa quarentena. E É. eu comecei lá em março, né, despretensiosamente, a convidar algumas pessoas para conversar. E são pessoas de diversas áreas, né? Desde as Uhum. áreas que eu atuo, que são as áreas mais holísticas, o Ayurveda, a meditação, as terapias mais quânticas aí, que eu tenho me jogado muito nos estudos de física quântica e nesses períodos todos que a gente tem vivido. E de todo mundo que veio aqui conversar comigo, Léo, eu procuro sempre levar a conversa para um lugar de a gente poder olhar para esse momento que a gente está vivendo globalmente, né? Porque foi um chacoalhão global no mundo inteiro. Quando que a gente imaginou que a gente fosse viver isso? E conseguir olhar para isso tudo não só como um problema, né? Como problemas, como desafios, mas também como uma grande possibilidade da gente poder mudar coisas na nossa vida, no nosso jeito de pensar, de consumir e de fazer os nossos negócios. Uhum. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, mas antes da gente entrar no assunto, queria te pedir para você dar uma resumidinha, contar um pouco da tua trajetória profissional. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente estava ensaiando esse bate-papo já há um tempo, né? O Sim, áudio tá bom? Tá ouvindo bem? tá bom. Mas foi bom, que deu certo. Então, vou dar um breve resumo. E eu acho que primeiro, antes de tudo, falar que o tema que você está explorando tudo está conectado, né? Então, não importa a disciplina profissional, né, da pessoa. Esse momento ele está muito propício para autorreflexão, redescobertas, né, com seus propósitos. Ele força a gente pensar. Ou você vai para um caminho meio de autodestruição, ou você vai para um caminho de reflexão, né, nesse momento, né? Sim. E a reflexão você acaba se redescobrindo de certa forma, né? É, então, falando um pouco do meu histórico, eu estudei engenharia originalmente, né? Então, venho de uma família oriental com aquela cultura do sucesso acadêmico. Fui criado para ser executivo de empresa, e tal, mas eu sempre tive vontade de empreender. Acho que desde criança, já com 13 anos de idade, eu programava computador. Eu tinha um Apple II, foi meu primeiro computador. Com 13 anos, E você já tinha um 13 Apple anos. II? Que 13 anos, eu já maravilhoso. fazia software. É, aí eu fui para a Poli, fiz engenharia, né? E já na faculdade eu montei minha primeira empresa, que era uma empresa de tecnologia. A gente desenvolvia servidores e redes para pequenas e médias empresas na área de engenharia. A empresa deu super certo. Tranquei a faculdade por conta disso, junto com um sócio que era da Poli e um outro da FEI, engenheiros, estudantes de engenharia também. De lá para cá, eu montei 4 empresas na área de tecnologia, internet e marketing. Mas eu me descobri ao longo do empreendedorismo que eu era um bom comunicador, que eu sabia vender, então eu sempre fui o cara de negócios, né, à frente das empresas que eu tive. E isso me trouxe uma série de outras coisas que fui descobrindo ao longo do tempo. A minha última empresa, antes da Incuba, que é a minha agência que eu toco atualmente, ela era uma empresa de... A gente desenvolveu uma das primeiras tecnologias de voz sobre IP do Brasil. Isso no começo dos anos 2000. Em 2006 eu vendi essa empresa para uma telecom multinacional. Tirei um tempo e depois eu comecei em Cuba, que ele veio nessa intersecção de onde tecnologia, internet e marketing se juntaram, né? É, E hoje, quando a gente fala de mundo digital, o mundo digital ele permeia tudo, né? Então ele não é mais comunicação, ele é comunicação, modelo de negócio,
né, cultura, uma série de outras coisas, né? Então, a gente fala que o digital ele é transversal a qualquer disciplina hoje em qualquer negócio, né? Yes. E a Incuba eu comecei em 2009, então ela tem 11 anos. Então nós começamos como produtora digital. A gente começou atendendo, trabalhando com diversas agências grandes, como a Almap. Logo no começo a gente foi premiado diversas vezes em projetos digitais em Cannes, em Londres, logo nos principais festivais internacionais de comunicação. Isso trouxe clientes diretos para a gente, que iriam fazer negócio conosco, e aos poucos a gente foi se transformando de produtora digital para virar uma agência digital barra consultoria, porque hoje o papel de uma agência ela não é mais um papel de criação, de mídia, não é só de campanha, né? Ele é um papel ele tem um papel estratégico, né? Então hoje a gente atua em empresas, principalmente algumas multinacionais, né? Trabalhando nesse desafio do tripé que a gente fala, que é marketing e comunicação, e business, que são os canais transacionais de negócios através do digital, né? E cultura digital, porque nenhuma empresa passa por uma transformação digital, que é um termo meio batido, de certa forma, se você não mudar a cultura da organização para uma cultura mais ágil, mais aberta, mais horizontal, né? Mudando o organograma e mudando a forma como você pensou, até o modelo de negócio, né? Então a gente é um híbrido meio de agência e consultoria, e no paralelo eu crio muito conteúdo, né? Então eu tive um dos canais, você conhece bem, eu tive um dos canais pioneiros no YouTube sobre empreendedorismo, que eu comecei em 2010, que é o Man in the Arena, o Homem na Arena. A gente teve mais de 100 entrevistas com os principais empreendedores da área de tecnologia, inovação e startups, de 2010 a 2015, com 2 sócios. A gente foi eleito um dos top 5 da categoria pela Forbes, pela Exame Endeavor, do Next Web lá fora, como referência, né, em conteúdo de empreendedorismo. A gente foi patrocinado pela Livraria Cultura, a gente gravava na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, num lugar lindo, né? Era Fiz muito eventos. legal, né, Léo? Fiz eventos do tema, enfim, então tem bastante coisa aí sobre o segmento. E é isso. E eu estou voltando agora com um projeto que está no meu canal, então quem quiser seguir o meu perfil que daqui, né, do Instagram. Então toda semana tem um podcast também falando sobre inovação, também trazendo personalidades que têm algo a ensinar na prática sobre empreendedorismo, inovação, liderança. Então já estamos no 3º episódio, que será hoje às 19 horas. Então, resumindo, é Muito isso para não bom. tomar muito tempo. Imagina, e depois é live no Instagram, depois se transforma num podcast, é isso? Isso, live no Instagram e depois ele vira um áudio no Spotify, no Ótimo. canal de podcast já editado, cortando a entrada, o começo que sempre tem o bate-papo da live, porque o formato da live, ele é um desafio, né? Porque você tem que pegar o seu público na hora, né? Então ele tem horário, né? Então você ter uma audiência de mais de 1% da tua base numa live não é fácil, né? Isso é estatístico, né? E aí você salva depois no IGTV, mas a live ele é um formato solto, né? Você não é um formato editado. Então, eu faço a live para ter a interação e para ser aquela coisa do ao vivo, fica gravado no IGTV, mas eu extraio o áudio, edito, coloco as vinhetas e tudo mais para ficar mais dinâmico e vira áudio no Spotify para consulta. E é mais prático ouvir, né? Então, se a pessoa está numa esteira, fazendo exercício, dirigindo, né, enfim, se mexendo, você não tem que estar no vídeo assistindo, né? Sim. Bom, já sei o que eu vou ouvir nas minhas próximas. Eu tô correndo agora. Tô correndo, eu acabei de voltar da minha corrida aqui diária. Como eu moro mais perto da natureza, eu posso sair aqui, que é É mais um tranquilo. privilégio. Então, eu Não, e tenho corrido trazendo todo até por dia. tema. E trazendo até por tema, né? A questão de negócio digital ligado a propósito, né? Permite essa flexibilidade, né? De juntar as duas coisas, né? Sim. E sempre que eu vou correr, isso que é gostoso, né? Ou caminhar, eu tô ouvindo alguma coisa que vai me trazer mais possibilidade, mais consciência, né? Eu virei uma consumidora assim, eu tô passando essa quarentena inteira, isso é legal também, né? Como a gente se desloca menos, pega menos trânsito, né? O que eu tenho consumido de aulas, de cursos, de conteúdos, porque não dá para ficar parada, né, Leo? Eu adoro poder abrir a minha, né, as antenas assim para justamente o que mais é possível agora que eu ainda não considerei. É uma pergunta que eu Exato, adoro me fazer, né? exato. Então eu queria te convidar a falar um pouquinho sobre. Eu tô vendo que tem um público bem diverso aqui. Eu quero dar um oi para a tua audiência que está aqui, que eu tô vendo que tem bastante gente diferente e tem também meu público que é bem variado. Tem Uhum. gente da comunicação, tem gente aí das áreas mais holísticas. Então, no geral, Léo, como é que você percebe
né, que as pessoas podem agora se abrir mais para essa autenticidade no digital. Você tinha falado de autenticidade, propósito e a sabedoria, o conhecimento de como fazer. Eu queria te Sim. pedir um pouquinho para falar sobre essas coisas. Não, isso é legal, porque como a gente vem de uma certa base muito similar, né, de você ter trabalhado também no mundo corporativo, da área de comunicação, ter essa intersecção com o lado de autoconhecimento, de onde a gente se conheceu, né? Eu acho que tudo está ligado. Por quê? Porque assim, eu acho que o mundo digital, né, e o desenvolvimento dos canais digitais, redes sociais e tudo mais, ele, de certa forma, ele é uma grande bênção, entre aspas, né? Porque ele traz uma democracia para a autenticidade de cada um. Né? Então, cada um é um emissor de conteúdo, pode ter o seu canal, seu negócio digital, por exemplo, que também não é uma obrigação, também uma cultura atual também de que todo mundo tem que empreender, e não necessariamente. Né? O propósito de alguém pode estar em outra coisa, trabalhar numa empresa que você tem uma conexão de propósito também né, uma parte do autoconhecimento e tudo mais. Mas, o que eu acho? Hoje, quem funciona bem, né, nos negócios digitais, né, montando seja produto, conteúdo, serviço, um perfil de rede social autêntico, ele está muito ligado a você ser quem você é. Né? Então, a autenticidade de buscar o teu nicho, né, é o que traz o sucesso. Né? Então, a gente vê, de um lado, você tem grandes negócios de escala ou grandes personalidades que vão para um conteúdo de massa, né, e que está tudo bem também, então não tem certo ou errado, né? E eu acho que todo mundo pode ter uma voz, mas o ponto de partida é você conseguir aquele primeiro círculo pequeno que ressoa muito com o que você tem a emitir, que é único, né? E aí você faz aquele primeiro círculo. Tem um empreendedor barra filósofo que ele chama Kevin Kelly, que ele é o fundador da revista Wired, né? Uhum. Americana, né? Ele tem um artigo de muito tempo atrás, de mais de 10 ou 15 anos atrás, que ele fala a thousand true fans. Tudo que você precisa é ter 1000 fãs, né, no seu primeiro círculo próximo quando você cria conteúdo. Porque eles vão consumir o seu conteúdo, vão estar alinhados com suas crenças, com seu propósito, vão consumir seus produtos e serviços, né? E eventualmente isso ressoa depois para um círculo maior com o tempo. Né? Então, ao invés de você querer ser mais do mesmo para muita gente, é melhor você ser autêntico para poucos, ter paciência e gostar do que faz. Por quê? Porque tudo está ligado a você criar conteúdo, né? Você expor quem você é através da autenticidade, e isso requer também disciplina. E aí entra a parte técnica de também entender dos meios e dos canais. Mas também não adianta ter a parte técnica se você não comunica uma verdade. Então tá tudo ligado, né? Exatamente, E Léo. é o teu caminho do que você está criando é bem isso, né? Nossa, eu tô muito, assim, de verdade, eu tô muito feliz com as coisas que eu tô criando. Para mim, esse tempo entre aspas, pausa da correria, né? Foi o tempo de eu pegar, olha aqui, todos os meus saberes, gente. Todos os meus saberes. E até, Léo, você acompanhou bastante a minha história, a comunicadora que há em mim voltou, tá aqui, né? Sempre esteve. Mas sabe quando eu escolhi, eu falei, gente, para mim é fácil fazer isso. Então, eu tenho falado muito também da gente evitar um pensamento de se enquadrar, de se encaixotar. Eu sou terapeuta, eu sou facilitadora de mindfulness, eu sou jornalista. Não, eu sou todos esses saberes e com todos esses saberes, o que eu posso criar e o que de mais legal eu posso oferecer para as pessoas, Uhum. né? O que você pensa um pouco sobre essa coisa que as pessoas às vezes tendem a se segmentar, a se autossegmentar? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Eu acho que isso tudo também não deixa de ser um reflexo acelerado de um processo que já acontecia na mudança do mercado de trabalho como um todo, não é? Então, a gente vê principalmente as pessoas 30 mais, 35 mais, cada vez mais buscando se conectar com o que acredita no mundo profissional, e a gente vê N exemplos de pessoas largando carreiras executivas, né, buscando outros caminhos, e aí o desenvolvimento de carreira também, né, não é mais carreira Y, ela é uma carreira transversal, que você começa, sei lá, engenheiro, vira chefe de cozinha, depois vira sei lá, instrutor de mindfulness, e você vai mudando, né, o papel ao longo da vida de acordo com seu autoconhecimento, suas descobertas, né? E tudo isso é possível hoje em dia, né? A gente veio de uma geração mais linear, né? Você era criado para ter uma carreira e seguir aquela carreira,
e até numa mesma empresa por décadas, né, e tudo mais, né? Hoje tudo mudou, né? Então, acho que tudo isso passa por essa mudança de definição que é possível, né? Mas eu acho que o que conecta tudo isso para você não se clusterizar numa tag única, né, do que você é desde que isso seja uma verdade, né? E você não esteja mudando de uma moda para outra e não tendo raiz, que também é um problema, né? Então, eu acho que tem as duas coisas. Acho que você tem que se conectar com o propósito, mas também você não pode. Porque eu vejo uma pirâmide. A base é propósito, é autenticidade, que é a base de tudo. Né? Aí, acho que até abaixo disso tem a questão energética, espiritual e tudo mais, que eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque assim como o caminho do digital, o caminho energético espiritual, tem N caminhos que leva, né, para autoconhecimento e não vou entrar nesse mérito. Mas ele passa depois por questões estratégicas. E quando você fala de estratégia, a partir do momento que você está conectado com o propósito, você vai falar de estratégia, tem técnica. Né? Então, a técnica você não pode ser tudo para todo mundo. Então, como é que você busca, na sua autenticidade, buscar o seu público, que é um nicho, normalmente? E esse Uhum. nicho tem que se identificar com alguma coisa em você. E aí você tem que começar, eventualmente, a colocar certos nomes para ancorar o entendimento desse seu nicho. E ter uma Sim. consistência no conteúdo. Né? E aí começa a parte estratégica, técnica e tática. Né? Que aí você vai longe isso. Né? Como usar bem um canal, como que você domina um canal primário para ter uma audiência sendo formada de forma consistente, através de conteúdo, através de técnicas, através de hacks, né? E aí tem um monte de dicas e técnicas, mas isso é superfície, que não adianta também se você não tiver o resto, né? Então é uma coisa muito integrada, holística, né, para tudo funcionar. E tem um fator também, e como o seu público vai entender bem isso, tem um fator intangível também, sabe? Né? Você pode fazer tudo isso e ainda não dar certo ou dar muito certo. Né? Tem elementos que você não controla, não é? Do destino, do sucesso e tudo mais, né? Das possibilidades e probabilidades do momento, né? Exato, exato, E você né? sabe que você me fez uma pergunta outro dia que me fez refletir. Nós estávamos conversando sobre os meus negócios digitais e o Léo me perguntou assim: como está a sua concorrência? E eu adoro esse meu amigo porque ele me faz esse tipo de pergunta, gente, que me faz pensar. E aí fiquei aqui. Dar tapinha nas costas é fácil, né? Hã? Dar tapinha nas costas é fácil, Ah, né? O difícil é fazer crítica construtiva ou pergunta que faça refletir, né? exatamente. E aí eu fiquei um tempo pensando sobre o que o Léo tinha me falado e tirando aqui, né, das minhas gavetas tudo que eu estudei e sei sobre empreendedorismo digital. E aí depois de muito pensar, eu mandei um áudio para ele falando assim: Léo, eu não tenho concorrência. Claro, tem pessoas que fazem coisas similares às que eu faço, sim. Tem um universo de pessoas trabalhando com autoconhecimento. Mas aí foi uma reflexão também do que eu criei nesses últimos meses. Falei, cara, o jeito que eu tô me colocando, as coisas que eu tô oferecendo com todos os meus saberes, posso estar me achando, mas eu não tô tendo concorrência, não. Tô focada em olhar para a concorrência agora, eu tô focada em criar. Então, fala um pouquinho disso, assim. Você acha que eu tô exagerando aqui no Médio. meu otimismo? Médio. Eu acho que tem os dois lados. Acho que você tem que ter uma autoconfiança em relação ao teu posicionamento único, porque é isso, cada um é único, não é? Então, do ponto de vista do indivíduo, não tem concorrência, né? Pela unicidade de cada um. Só que também eu, como empreendedor e gosto muito de estratégia, não é que você tem que olhar a concorrência no intuito de se comparar, né? Mas quando a gente fala de mercado, de certa forma, você tem não de forma igual, mas num círculo maior, você tem um nicho que você atua, que ressoa, né, com pessoas que estão em nichos muito próximos e similares, né? Então, olhar o que está sendo feito, né? Enfim, ver o que pode ser feito de diferente, olhar benchmark, né? Acho que não do posicionamento, que o posicionamento é único, mas eu acho que da forma dos formatos, do uso de canais, né, da parte técnica, não é que tem muita gente fazendo coisas muito boas. Falando em propósito, ó, aqui entrou a Laís está em Hong Kong. Ela foi minha cliente, ela foi gerente de marketing da Copenhagen, que eu atendo, e hoje ela mora em Hong Kong e está lá. Eu falo que ela é blogueira em Hong Kong, mas ela é uma brincadeira, tá? Que E que bom que ela delícia! entrou.
Que honra ter uma audiência de Hong Kong aqui, que É, delícia. e tem o fuso, né? Então, quando eu troco mensagem com ela de madrugada aqui, porque eu tô com uma puta insônia agora, por conta da quarentena, meu fuso horário tá todo trocado. Então, eu acordo Bora cedo, mas durmo meditar, meu tarde. amigo. Oi? Bora meditar um pouco mais. Então, eu não tô. Se a gente entrar nesse tema, vamos longe. Mas voltando para o que você falou, eu acho que tem que olhar, sim, o que está sendo feito de forma técnica e tática nos canais, porque isso muda todo dia, né? Todo dia é um ponto novo que você pode aplicar no teu negócio digital, vamos dizer assim, ou no seu conteúdo, que pode fazer toda a diferença, né? Então, eu voltei a criar um conteúdo de forma mais estratégico e planejado há pouco tempo, né? Então, basicamente esse ano. Eu tinha ficado muito tempo olhando só para os meus negócios, que expandiu de uma forma até descontrolada, e trazer ele de volta, aterrissar ele foi um trabalho árduo, empreendendo, né? Mas quando eu voltei a olhar para mim como produto, eu sou o produto, né? E vou estrategizar o que eu sei, o resultado começou a ser rápido, porque eu comecei a trazer minha audiência que eu construí ao longo do tempo, né? Audiência, autoridade, reputação, né? Eu tinha dúvida se eu ia conseguir rápido reaquecer isso. Então, nas lives, nos conteúdos, no podcast, está sendo rápido de certa forma, né? Mas é isso, é um posicionamento que eu já tinha, que eu tinha conquistado, porém, com o uso técnico dos canais, principalmente do Instagram, que é um super meio, né? Onde você cria conteúdo. E você não precisa fazer live, né? Quem está assistindo aqui, estão oferecendo uma ação de barra de access aqui. É Eu minha tô aceitando parceira de tudo. criação, Fernanda Abigail, Tô maravilhosa. aceitando tudo, tô aceitando tudo. Ó, as Né? amigas de E meditação estão falando que você precisa meditar mais, viu, Léo? Fica a não, não dica. tenho dúvida, tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas, voltando ao tema, então em muito pouco tempo deu certo. Agora, não tem uma fórmula, cada um, como que você usa o canal? Então, o Instagram, a gente tem gente que usa bem com vídeo, com live, com stories, né? Tem gente que usa bem com os posts, com textão, que funciona bem. Tem gente que tem blog e está usando o feed do Instagram para fazer texto longo e funciona também, né? Então, tem várias formas de você usar o canal, né? Então, isso tem que ser estudado, né? Por Sim, exemplo, eu falo muito de uso de hashtag, né? Tem 2 posts no meu feed que falam sobre funil de hashtag, como você amplifica a audiência sem pagar mídia, né, através do uso correto de hashtag, né? Desde uma hashtag macro de categoria até uma micro do seu segmento, do teu negócio, o hashtag próprio, e você pode duplicar, triplicar a tua audiência só com hashtag, tá né? vendo, gente? Tá vendo? E isso de forma consistente, né, com uma estratégia, com um conteúdo bom e único, né, e que exponha quem você dá muito resultado, né? Então, de novo, não tem uma forma, não tem fórmula, né? Parafraseando aí pessoas que buscam, eu quero saber a receita prontinha para outra pessoa. Não tem, né? Tem boas referências que você pode aplicar para a sua individualidade, né? E você criar o seu método, né? É o que eu acredito, né? Sim, sim. E Léo, me fala uma coisa. Quando eu te respondi isso, né, porque tem a ver totalmente com o nosso tema, de não estar tão preocupada com a concorrência, é justamente porque eu tenho muita segurança da minha autenticidade, do meu propósito mesmo. Mas, Uhum, sim, a gente tem que sempre estar olhando aí o que os companheiros e os amigos estão fazendo, e eu tenho percebido muita inovação legal e rápida nesses meses que se passaram. Por uhum, exemplo, o meu programa, o Seja o Seu Brilho, eu fiz a entrega do meu programa toda pelo Telegram. Veja só, uhum, né? No uhum, anterior, tinha toda uma estrutura no Eduz, uma área de membros toda estruturada. E dessa vez o meu parceiro de tecnologia me propôs da gente usar o Telegram, né? uhum, Então, olha, assim, é muita mudança. Eu jamais teria feito isso 3 meses atrás, uhum. né? Então, qual é a melhor maneira da gente poder estudar essas novas metodologias e ver o que faz sentido para a gente sem medo de errar? Então, isso é o grande ponto e é o legal do digital, né? Tudo muda, né? Um canal que funciona hoje, amanhã pode não funcionar mais e você tem que estar atento, né, ao que está acontecendo. Então, esse exemplo é perfeito do uso do Telegram, que ele tem sido uma ferramenta de grupo, né, sem limites, né, como o WhatsApp que tem funcionado muito bem, né? A partir do momento que você monta a sua lista, né, que é a tua base, né, de seguidores ou de contatos, né? Então,
você tudo começa com esse posicionamento, qual é o seu nicho, qual a sua voz única, que aí você não pode ter medo de concorrência, de fato, é o que, como você se posiciona, e acho que como todo mundo tem que posicionar, a partir do momento que você tem um conteúdo único. E depois você começa a usar canais. Você vai ter canal para conteúdo, então, por exemplo, o Instagram, né, YouTube e por aí vai, né? E depois que você começa a ter uma audiência, você começa a transformar isso em contato e listas, né? Seja por e-mail, por WhatsApp ou por Telegram, e aí os grupos começam a funcionar para esse trabalho mais próximo que chega ao momento de uma conversão, de uma venda, de um produto digital, conteúdo, serviço, seja o que for, né? E o que você fez é perfeito, né? Tem gente usando Hotmart, Monetize, Eduz e tudo mais, que são essas plataformas de venda de conteúdo online e afiliados, né? Mas também está funcionando muito o Telegram, né? Então você fez muito bem. Então, o grande ponto do digital é estar aprendendo a todo momento, porque mesmo o Telegram daqui a um mês pode ser que mude uma funcionalidade, passe a não funcionar tão bem. E tem uma coisa que é uma dica super importante, você tem que estudar para onde a audiência está migrando e onde você tem menos concorrentes, né? Então, por exemplo, se você inovou usando o Telegram, daqui a pouco vai vir todo mundo usar o Telegram e o Telegram vai começar... Por que estão usando o Telegram e não o WhatsApp, né? Até o Érico Rocha fez um podcast recentemente falando sobre isso, né? E eu não estou aqui julgando o mérito de fórmula de lançamento, do 6 em 7, que é o método dele, né? Não é esse o ponto. Mas ele falou, por que eu fui para o Telegram e saí do WhatsApp? Porque o WhatsApp, eu tenho 200 grupos de família, de amigos e por aí, de gente da faculdade, de gente da infância e tal, e eu silencio todos os grupos, que já está muito povoado, né? Então, quando você está num canal que já tem muita concorrência e muito barulho, né, você tem que ir para canais onde você pode ser mais único. E o Telegram está nesse momento. Daqui a um tempo vai estar super povoado e vai ter que ver qual é o próximo canal onde você vai estar entrando e desenvolvendo, né? Então, estar atento, então buscar referência de canais de marketing digital, né, principalmente os canais que falam sobre funil de vendas, né, que sempre tem que estar na ponta da onda, né, do entendimento do uso técnico dos meios, né? Mas isso, e aí você tem que ser autodidata nisso, né? Eu recomendo que as pessoas terceirizem pouco o marketing digital, porque a tua essência com o uso do canal de forma autêntica, essa mistura é o que dá muitas vezes o brilho do sucesso acontecer, sabe? Eu procuro dar a dica de terceirizar o mínimo possível o marketing. Claro, especialistas que possam fazer seu site, sua landing page, seu e-mail marketing, né? Mas você tem que entender, né, É muito como as coisas legal funcionam. isso. E olha, o Rafa, que é o meu parceiro de programação e tecnologia, não está aqui porque ele está acompanhando uma live de outra pessoa nesse momento de trabalho. Mas quando a gente começa a fazer, por exemplo, um lançamento, eu falo para ele, Rafa, quero saber tudo, me conta tudo. A segmentação você mudou uma vírgula, por quê? Porque eu adoro entender essa estratégia. Tem que gostar. Tem eu que adoro. gostar. Tem que gostar, porque se não gostar, você não vai ter fome de aprender. Né? Eu posso sentar com você e ficar a tarde inteira falando disso, porque eu vou aprender, eu gosto de aprender. Sim. Né? E aí a gente volta ali no estado meditativo, a mente de... Sempre essa mente de iniciante, né? Essa mente pura que está sempre aberta a se surpreender com as novidades, né? A e querer testar aprender e errar, novo, como você disse, né? E hoje, para onde o mundo está caminhando, mesmo para o mundo corporativo e que está quebrando os padrões de trabalho tradicionais, é isso. O que chamam de os nomes que se dão, né? A metodologia ágil, né? São as equipes, né? As squads, né? Metodologias de produção com ciclos mais curtos e tudo mais. E isso está quebrando esse modelo corporativo também. A minha primeira entrevista no meu IGTV do meu perfil foi com a Ana Júlia, né? Que foi CEO da OLX, do site de classificados. Hoje ela é head de streaming do Telecine e ela só entrou lá para ser a líder do projeto do Telecine só com carta branca do CEO para desmontar o organograma e remontar em estruturas ágeis. Porque ela não acredita em transformação de uma empresa ou de uma cultura se você não mudar o modelo, né, de trabalho. Né? Não é sobre tecnologia ou sobre digital, é sobre a forma como as pessoas trabalham em primeiro lugar. Né? E aí trazendo para o micro, né, para o nosso universo, meu caso, eu tenho uma agência com criativos, com mídia, enfim, gente muito boa, mas no meu canal pessoal, eu gosto de criar. Os posts sou eu que faço, eu que escrevo, eu que pesquiso o hashtag, eu que publico, eu que fico acompanhando. Então ele é basicamente um canal de uma pessoa só.
né? Tem um ou outro template de um post que eu peço ajuda do meu diretor de arte, meu diretor de criação da agência e tudo mais, mas o resto sou eu, né? Eu E é tava olhando legal, hoje e eu, e é eu fiquei legal. olhando com esse olhar, né, de editora. Eu falei, cara, tá bonito isso. Tem Uau, eu ia padrão, eu perguntar. gosto de fazer padrão, então dando dica prática. Eu gosto de, assim, primeiro, cada conteúdo que você publica, ele tem que ter valor por si só. Então, cada conteúdo tem que ter valor. Porém, quando você entra no perfil de alguém, você tem que entender que aquele perfil é como se fosse um site. Quando você entra no perfil, e ele tem que estar bem estruturado. A bio, o link, o feed, qual é a lógica do feed, né? Então, você tem aquela metodologia do Google, que eles falam do conteúdo Hero, Hub e Help. É o 3Hs. O Hero são aqueles conteúdos grandes, se é uma marca, uma grande campanha, sazonal. O Hub é o conteúdo do dia a dia que você vai postando para manter o engajamento. É uma frase, é uma dica e tudo mais. E o Help, esse é a grande sacada, é o conteúdo de ajuda, onde você ensina alguma coisa, né? É o do it yourself, né? É o tutorial, né? Então, quando você faz essa mesclagem e faz de uma forma harmônica e bonita visualmente, mas denso também no conteúdo, né? E faz isso de uma forma estruturada e com disciplina, é uma questão de tempo das coisas darem certo. Desde que a voz seja única também, né? Muito bom, tô adorando. Olha, Léo, tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Léo, você não acredita que existe cliente para todos? A cauda longa? O Rafael Hum. Pires está perguntando. Não, sem dúvida. E isso é a democracia do digital, né? O que eu falei no começo. Você tem grandes personalidades no digital criando produtos e serviços de massa com milhões de seguidores, né? Mas você não pode mirar isso para ter sucesso, né? Você tem os nichos, né? Então, quanto mais nichado, e aí quanto mais nichado significa que você tem que ter algo único, né? E uma proposta de valor, né? Para esse nicho, né? E aí seria essa cauda longa, né? O conceito cauda longa, Chris Anderson e tudo mais, que daria muito certo, né? Mas aí o que eu acho assim, tem que tomar cuidado de não achar assim, tudo bom, todo mundo tem uma voz, tem lugar para todo mundo, tem. Só que não significa que seja fácil. A internet é democrática, né? Só que você tem que ter domínio, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que saber usar os canais, você tem que ter consistência, disciplina, gostar do que faz e confiar no intangível acontecer também, que é o que você não E, Léo, comprova. outro dia eu ouvi aí um desses Éricos Rochas da vida. Agora eu não estou lembrando exatamente quem foi, porque eu tenho consumido muito conteúdo. E ele dizia assim, era uma live que ele dizia enlouquecidamente assim, número de seguidores não paga boleto. É, Então, acho que bem tem a ver isso. um pouco com essa estratégia, né? Onde é que você quer É, chegar? não, eu já vi perfis por ter uma agência, eu trabalho com celebridades, influenciadores, em alguns casos de campanhas, então, enfim, então tem sim, celebridades globais com milhões de seguidores, né, mas com taxa de engajamento muito baixo, e isso é um pouco do que acontece. Quanto maior o número de seguidor, quanto mais massa, menos relevante você é no engajamento, porque você meio que fala muito, fala a mesma coisa para muita gente, né? E quando você diminui o número de seguidores, a tendência é que a taxa de engajamento aumente. Eu já vi, né, em projetos que eu participei, taxas de engajamento de 10% ou mais orgânico. O que significa? Se você tem, sei lá, 1.000 seguidores, você ter pelo menos 100 interações orgânicas num post. Likes, comentários, salvar, encaminhar e tudo mais, né? Recomendo que se você tiver com uma taxa abaixo de 5% orgânico, talvez sua audiência não esteja muito bem construída, de certa forma, né? E aí tem uma série de coisas, né, de dicas, né, para melhorar e para fazer isso acontecer. Mas, de novo, a chave é consistência. Olha, a Vivi escreveu aqui, a Tatiana Marques. Você conhece ela? Sabe quem é Sei. a Não, Tatiana eu estou Marques? seguindo. Que você Muito indicou, legal. inclusive. E aí ela diz, foi ela mesmo, Vivi, eu não lembrava Desbocada quem ela, é, né? que ela fala que número de seguidores não paga boleto. É. Não, então, mas é verdade, né? Eu acho que, de novo, tem o número de seguidores, ele a gente chama em digital de métrica de vaidade, né? Por quê? Porque também você não quer ter 1.000 seguidores, você quer ter milhares de seguidores. A gente considera um nano presença no mundo digital, no Instagram, por exemplo, de 1.000 a 10.000 seguidores, micro de 10.000 a 50, 100.000, depois vai crescendo, né? Por quê? Porque você não está preso ao número de seguidor. Exemplo, se você faz um bom post com as hashtags corretas e faz as marcações na foto, localização, tem uma série de técnicas, você vai ser achado de forma inorgânica, sem mídia.
por conta disso. Então, não são seus seguidores só que vão te achar. Que pode ser 50%, 60%, 70% do teu alcance pode vir só disso, sem colocar dinheiro de imposto patrocinado. Se você patrocina um post, você amplia ainda mais. Tem um post que eu publiquei que é como ampliar o alcance do seu conteúdo, né? Que é o alcance orgânico, que é em cima da sua base, que é a relevância constante que você tem. Tem gente que não sabe, mas como que o Instagram faz o alcance aumentar ou diminuir organicamente, tá? Você posta o conteúdo, então, principalmente na primeira hora após o conteúdo ser postado, por isso que a hora é importante que você posta, tá? Apesar de não ser um algoritmo decrescente de horário, que você vê no feed, é por relevância, mas a taxa de engajamento da primeira hora é o que vai determinar se o Instagram vai aumentar ou não o teu alcance orgânico. Ao aumentar, se ele continua aumentando e o engajamento está aumentando, ele coloca você no explorar, que é a lupinha. Você começa a virar destaque para outras pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. E aí ele vai aumentando seu alcance de forma orgânica. Mas qual é a base de tudo isso? Conteúdo relevante. Se você faz um conteúdo muito bom, a sua chance disso começar a acontecer de forma consistente aumenta. Isso aumentando, o teu perfil vai tendo mais engajamento ao longo do tempo, né? E você vai começar a não depender só de número de seguidor, entendeu? Muito bom. Ô, Léo, e me fala um pouquinho sobre isso, né? Eu vejo que tem pessoas que elas ficam, principalmente quem não trabalha com marketing digital, quem não é dessa área, né? As pessoas ficam fazendo um conteúdo, muitas vezes, muito parecido com aquilo que aquele nicho traz. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Bom, eu venho desse universo, então eu fico louca com coisa que é tudo mais ou menos igual, com coisa que tudo meio parecido, que não tem um cuidado com a imagem, com o texto. Então, vamos lá. Por exemplo, o universo do pessoal do Access Consciousness. Meu, você pega, você entra em vários perfis, parece que é tudo igual, tudo a mesma coisa, parece que é o mesmo designer que está fazendo todos os posts. Sim. O que a gente pode falar para essas pessoas, para as pessoas perderem um pouco o receio da sua autenticidade, assim, da sua especificidade? Como é que você contaria isso, né, para a sua audiência? Eu acho que primeiro, assim, né, acho que todo mundo tem a consciência de que a presença digital é importante, acho que isso é um fato, né? Mas o como fazer a presença digital e como começar, principalmente se a pessoa não é nativa, não tem o traquejo de produzir conteúdo, acho que o começo, você buscar referência, benchmarks e fazer coisas parecidas, não tem problema. Mas você tem que começar a testar. Coloca, né, sei lá, escreve alguma coisa que você tenha feito, aparece num stories, tem gente que tem vergonha de aparecer e também não tem problema, não, né, não tem que copiar o que todo mundo faz. E vai testando qual é o teu propósito. Por exemplo, tem um perfil que chama Viver de Blog, né, que é do Henrique. E o posicionamento dele é falar, cara, você não precisa fazer vídeo, você não precisa fazer live, você pode ganhar vida escrevendo, no Instagram, inclusive, não é? Então você tem que achar qual é o formato, né, que você consegue se expressar da melhor forma e começar a testar esse formato. Né? E aí você vai começar a trazer uma audiência que vai se conectar dentro da tua categoria, do teu segmento e com o teu formato e com a tua voz única. Né? Mas, de novo, tudo isso é teste. Você tem que se exercitar, sair da zona de conforto, testar, gostar, né? E começar a ter frequência e recorrência no que está fazendo. Né? Então, acho que não tem problema começar copiando até para sair do zero, mas desde que você comece a testar e migrar para alguma coisa muito personificada. Né? E no primeiro momento, acho que não é você fazer uma coisa, não é a beleza do design. Acho que a primeira coisa que conecta é a autenticidade. Tem muito perfil que você olha o feed e fala que coisa horrorosa, né? Mas que tem um super engajamento, porque tem um conteúdo. Primeiro pensa no conteúdo e depois melhora a forma, né? Acho que esse é um pouco o caminho. Né? O que é autenticidade para você, Léo? Acho que a autenticidade, acho que assim, cada um obviamente tem uma história única, né? E isso faz você ter uma forma de se expressar nas coisas do que são seus talentos, né, e tudo mais, de uma forma única, né? Então, como é que você coloca isso para fora, entendendo como isso se encaixa num nicho, num segmento de mercado, não é? E aí você entende como isso toma forma nos canais, né? Seja no Instagram, no YouTube, no site, no blog, no TikTok, sei lá eu, né? Depende. Tem gente que estava fazendo muito sucesso no TikTok e fazendo conteúdo sério até, né? Até óbvio, com o formato específico, mas é isso, né? Eu acho que a autenticidade é transformar o que você tem de único em conteúdo, de certa forma, né? Eu gosto muito de uma pergunta que é assim: se você estivesse sendo você, você escreveria isso?
se você estivesse sendo você, você postaria isso? Né? Eu gosto muito de fazer essas perguntas assim. Tem uma galera que faz meus cursos e aí vira e mexe alguém me pergunta: "Ah, você fala, por exemplo, do mindfulness de um jeito tão fácil de entender, posso copiar seu texto?" Eu falo: Uhum. "Pode. Eu não sou apegada. Pode, tá na Uhum. internet de todo mundo. Uhum. Mas como você contaria isso para uma amiga sua se você fosse tomar um café?" Sim, Né? sim. Eu gosto muito dessa linguagem coloquial mesmo. Você vai contar isso para um amigo teu. Como que você contaria essa história, né? Uhum. Não, eu acho assim que. Porque assim, o conteúdo que você escreve. Tem uma pergunta da Vivian aqui que depois a gente tem que responder sobre o TikTok. É, eu acho assim, o conteúdo que você faz com a sua voz, que derivada da sua autenticidade, se eu copiar, não vai ressoar da mesma forma, não é? Então, eu acho que porque tem a ver até com, de novo, né? E se a gente for para a base da pirâmide, tem o intangível do autoconhecimento, da espiritualidade, que passa uma energia através do que você Sim, cria, né, como criador, que é isso que, de certa forma, através do canal, vai conectar com o teu público, que vai criar essa autenticidade. com Então certeza. eu posso copiar e colar o post ou o conteúdo de melhor engajamento de um outro perfil de algum empreendedor do mundo digital e ter um resultado zero no meu perfil, porque não Total. é o que minha audiência está buscando, né? Então, quanto mais você consegue se conectar, né, com quem se conecta em primeiro lugar, com o que você emana do ponto de vista energético, de certa forma, que se Sim, materializa com o conteúdo, acho que é isso, né? A é isso, resposta, né? Léo. É. Uhum. Então, talvez o primeiro passo não é aprender a técnica do Instagram. Primeiro é conhecer a sua voz única, né? Né? Primeiro se conectar para depois entender como você vai usar o meio, de certa forma, né? E você vê como tudo isso tem a ver com autoconhecimento, né? Sem dúvida, sem A minha dúvida. primeira imersão digital que eu escolhi fazer lá em 2015, 2016, que foi com a Silvia Pains, empreendedora digital maravilhosa, o curso dela é basicamente sobre autoconhecimento. Ele já se transformou Uhum, muito, já está diferente o curso, mas naquela época era assim: primeiro a gente vai olhar para dentro e ver qual é o nosso propósito. Depois a gente vai uhum, estudar marketing digital. uhum. Não, com certeza. Quer responder aquela pergunta da Vivian, rapidinho? Sim, tem Que outra ela pergunta falou da do... Fernanda Abigail também que eu Por quero fazer favor, para você. vamos. Você está lendo a da Vivian? Lê aí. Não, Li, ela falou do TikTok, né? De Uhum. novo, ó, em digital, né, em marketing digital, não tem uma fórmula única. A fórmula, ela se aplica diferente para cada indivíduo, né? Com seu propósito, o seu tipo de conteúdo e como se manifesta. O TikTok, ele basicamente, ele é um canal onde o conteúdo toma forma como entretenimento em vídeo, né? Então, no caso da Vivian, que é uma criadora artística, de certa forma, né, ela tem o lado energético, espiritual do conteúdo que ela cria, mas ela consegue dar forma nesse conteúdo de uma forma criativa em formato de entretenimento, de certa forma. Então, para ela, acho que funcionaria, não é? E o que alguns estudos dizem é que, e de novo, eu não tenho essa certeza, mas pode ser que aconteça, é que o TikTok ele começa a tomar uma rota parecida com o Instagram. O Instagram, como ele começou? Ele começou com pessoas mais jovens, né, só para postar foto e virou o que virou. Né? Hoje ele é um repositório de conteúdo de diversas formas, em foto, em stories, em vídeo, em lives e por aí vai. O TikTok ele está indo por esse caminho. Já tem gente mais velha entrando, artistas, influenciadores, né? Então, agora eu não acho que vai ser o canal no curto prazo o canal primário de ninguém. Tem uma teoria também em marketing digital estratégia que é assim, você tem que focar e dominar um canal primeiro. Não adianta você querer se pulverizar e estar em todo lugar. Senão você se dilui demais energeticamente em muitos formatos. Né? Eu estou, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, no Snapchat e por aí vai. Né? Então, foca num canal primário, né, onde está a sua audiência. É muito difícil você migrar de um canal para outro. Você pode ter seus seguidores, você pode abrir um canal no YouTube, você vai ver que você pode fazer um puta esforço e você não vai conseguir movimentar 5, 10% da tua audiência para o outro canal. Você tem que construir a tua audiência lá, entendeu? Também. Não, o teu círculo muito próximo migra, mas ele não vai ser grande. Né? Então domina um canal, vê onde vai ressoar melhor com o teu tipo de conteúdo para o teu negócio, foca naquele canal, né? E depois, óbvio, você tem que ter outros canais auxiliares, mas entendendo que você vai ter um canal primário, né, de conversão.
né? Então, um canal de conteúdo que provavelmente vai ser o Instagram, que é o teu caso, e aí você tem o outro que é o Telegram, que é a sua lista, que é o seu funil para conversão, vamos dizer assim, né? Muito legal. E olha, eu vou te falar, Léo, eu tô aqui com 2 pré-adolescentes em casa, eles que me falaram do TikTok pela primeira vez. Mãe, vem aqui ver o É, TikTok, você tem que entrar nesse negócio, mãe. tem Eles que estão me ver, dando tem que vários pesquisar. convites Tem que digitais aqui. pesquisar, tem que pesquisar, tem que conhecer, né? A Clara, minha filha, também é super fã de TikTok, então a criançada ela tá olhando para isso, são criadores, eles por si só já é uma geração diferente, com outras conexões neurais, assim, mas tem que estudar, né? É igual no passado, a gente estava no Facebook, o Instagram estava crescendo. Quanto antes você tivesse entrado no Instagram, melhor estaria agora, não é? Total. Então, tem que estar presente, testar e, de repente, ele vai... Tem o Gary Vaynerchuk, né, que ele é um super empreendedor digital, né? Ele fala, vai surgir muito canal, só que quem dominar primeiro aquele canal e testar, se aquele canal decolar, você vai junto. Por isso que você tem que estar fazendo experimento sempre, né? E eu vou Então, te é um falar, uma pouco... coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de conversar com os mais novos mesmo, justamente por conta Tem que desse conversar. outro mindset, né? É, Então, desde a época que eu ainda tocava o barco do conteúdo lá na Trip, eu sentava com o pessoal de 18, 19, 20 anos e eu falava, cara, me conta aí. Porque é. é um outro modelo de funcionamento que não é tão simples para quem nasceu antes dos anos 80. Exato. Sem falar a idade, mas estamos no mesmo barco, de certa forma, mas é isso, né? A gente já tem que estar atento, né, ao que está acontecendo, porque fatalmente, com o andar dos anos, né, a gente vai ter que estar mais entendendo das gerações mais jovens, né? E para entender de comportamento. Porque tudo, no fundo, é isso também, né? Entender comportamento. De novo, não quero entrar nas fórmulas prontas, né? Mas sempre, por exemplo, você estava falando, eu vi um canal de um Érico Rocha da vida, né? Teve um momento que eu julgava as metodologias, né? Fórmula de lançamento, funis perpétuos e tudo mais, mas sempre tem alguma coisa que dá para você aprender e aplicar, né? Então, assim, os métodos, tem pessoas que o método funciona super, né? Mas para a maioria das pessoas é adaptar para uma coisa que funcione para você, né? Ai, que legal ouvir isso. Eu tive essa Então, conversa com a meu gente não parceiro pode de julgar, trabalho entendeu? ontem. Não, o cara tá na fórmula e porque parece uma religião, de certa forma, né? O 6 em 7 e tudo mais, e é uma tribo, né? E com muito mérito, né? Porque para algumas pessoas funcionou, né? Para mim, não funcionaria porque eu acho muito agressivo o formato de venda e eu acho que desgasta a base para a forma que eu trabalho, né? Mas para muita gente funciona e para muita gente ressoa, né? E para o Érico, nem se diga, né? O sucesso que ele obteve com isso, que foi o cara que trouxe o que o Jeff Walker criou, que era o Product Launch Formula, para trazer métodos de persuasão e gatilhos mentais usando o meio digital, que são métodos de venda, de publicidade, de marketing que existe há um século, né? Só que foi criado de uma forma concisa com os gatilhos. Mas é isso, né? Então, enfim, nem sei. Fugimos um pouco da conversa. Você falou que tinha uma outra pergunta, né? Tá aqui, ó. A Fernanda tá perguntando assim: como engajar meus seguidores a lerem minhas legendas? Percebo que as pessoas só curtem as fotos e não dão a mínima para o conteúdo que acompanha. Você pode ver, de novo, né? Sempre quando você navega em alguns perfis, pesquisa sempre, né? Você vai ver que às vezes tem a legenda, tem a imagem. Você tem que fazer a imagem ser um call to action, um CTA, que é um call to action, uma chamada para ação, que ela instiga você a ler a legenda. Então não adianta só colocar uma imagem bonita e deixar lá solta. Coloca uma imagem que pode ser bonita, que ela seja o começo do conteúdo e depois na imagem, lá embaixo, eu faço isso às vezes, coloca uma mãozinha apontando para baixo e escreve na imagem, leia a legenda. E aí a legenda continua o conteúdo que começou no post, entendeu? Então, eu faço isso no meu perfil. Tá? Então, se vocês verem alguns posts, eu começo o conteúdo na imagem, coloco um íconezinho pequeno, elegante, para ficar num design legal, leia a legenda. E muito perfil está fazendo isso. Olha, Léo, eu mesma que gosto tanto de escrever, meu canal de escrever virou um Instagram mesmo. Eu escrevo textão mesmo e eu sei, não é todo mundo que vai ler, mas eu recebo muito feedback das pessoas. Nossa, que texto! É que a tua origem, você teve uma boa escola, né? Você veio da Trip, você veio de um lugar de conteúdo extremamente denso, inovador, né? Eu acho que na época, né, a Trip estava na ponta da crista da onda da qualidade de conteúdo, né?
Então, você traz aí uma bagagem super grande, que aí você consegue aterrissar isso no meio digital dentro do propósito que você tem agora, né? Então, às vezes tem Ó, eu não gente sei, que fala pessoal, para mim, posso fazer um parênteses aqui, ó? claro. Entrou uma pessoa agora há pouco, acho que eu estou sendo fiscalizado. Se a Tati estiver aqui, dá um oizinho aqui, por favor. Ela é minha cliente. E, enfim, é isso, né? Eu acho que tem essa dica de apontar para a legenda, ela funciona. Tá? E tem gente que fala para mim, pô, mas você põe texto muito grande. Essa sou eu. Eu adoro escrever e eu sei que tem gente que gosta de consumir meu conteúdo, de As texto minhas mesmo. legendas são longas. Eu faço tutoriais nas minhas legendas. Eu começo na imagem e descrevo longamente nas minhas legendas e funciona. Funciona. Muito Não bom. esquece só de estruturar a legenda com quebra de linha, com espaçamento, para não ficar um blocão que também assusta quando bate o olho e a pessoa cognitivamente foge da legenda se ela não estiver bem estruturada. Coloca bullet points, setinha, alguns emojis, entendeu? Isso é uma boa prática para legenda em Instagram, porque lembrando, a pessoa está consumindo no mobile, e tá na vertical, um textão longo, se ela não tiver espaçamento e tudo mais, ela fica ruim de ler. Onde que eu publiquei isso? Em algum lugar, em algum story, eu não sei se está no meu feed ainda, eu dei uma dica de um site que porque o Instagram é difícil de você fazer pular linha, então as pessoas às vezes têm que pular linha, colocar um ponto entre um parágrafo e outro para o espaçamento ficar. Tem um site que chama Instagram Line Breaker, que você cola o texto lá, de lá você cola para a legenda do Instagram e ele mantém o espaçamento conforme você planejou. Tá? Eu uso um desse também, chama É, Interspace, é um aplicativo isso. que facilita a vida pra caramba. Isso Ô, aí. Léo, assim, a nossa live vai cortar daqui a pouco, né? Que o Instagram corta ela com 1 hora. Uhum. Vamos continuar conversando até cortar, mas eu quero aproveitar para te agradecer por essa conversa, Que por agradeço. você ser sempre tão generoso. Gente, o Léo é uma pessoa que ele sempre sentou para conversar comigo com um verdadeiro interesse pelas coisas, sabe? E isso eu acho assim que é uma mega qualidade de escuta, né? Ele sempre sentou comigo com uma curiosidade de saber como eu estava fazendo as minhas coisas. É uma pessoa que acompanhou toda a minha transição de carreira, sempre me apoiando, sempre me fazendo essas críticas construtivas, essas perguntas. Então, super alegria de ter você na minha jornada, Léo. Grata. Eu que agradeço. E queria que você falasse um pouquinho agora desse momento que a gente está vivendo, das pessoas estarem com tanto medo das mudanças. Então, é uma reflexão complexa, né? Porque acho que a mente, ela divaga em várias coisas, né? Você começa um momento que você vê que a mudança está acontecendo. Eu sou uma pessoa extremamente engajada e disciplinado com as medidas de segurança que o momento pede, né? Só que a gente está há mais de 100 dias. E aí a mente começa a pregar algumas peças do tipo, né? Convívio social, uma série de coisas, né? E você vê algumas coisas mudando de uma forma, eu não vou falar definitiva, mas se reequilibrando a forma de comportamento de tudo, não é? Consumo, mobilidade, né? Então os mercados estão mudando para sempre. Eu vou dar um exemplo, né? Alguns clientes da minha agência, que são da área de indústria, que depende do varejo, né? Que não estavam preparados no e-commerce, né? O e-commerce era um canal muito secundário, tiveram que correr, né, para migrar para o online, que senão a empresa poderia morrer. Então, muita gente está passando por essa transição. Agora, quando a gente fala do indivíduo, né, tem os dois lados. Eu acho que tem um primeiro momento do medo e da incerteza, que acho que todo mundo passou nos primeiros momentos da quarentena, da pandemia, né? Mas, e aí, acho que o teu público se conecta muito com isso, como a gente está falando de autoconhecimento, eu acho que depois eu comecei a ver uma parte da bênção do momento. Acho que tem um lado social, mental, que prega uma peça, né, do momento, mas ele também permite muita reflexão, né? Então, é o que você falou, consumir conteúdo, se autodescobrir. Eu me engajei num projeto de cuidar da saúde, de estudar, e aí foi daí que eu voltei a investir nos meus conteúdos, né? Então, por esse lado, para mim foi ótimo. E talvez se tivesse na correria do dia a dia, né, não tivesse acontecido a pandemia, eu estaria na roda do hamster igual, né? Eu também. Ô, Então tem Léo, esse lado, faltam né? 30 segundos para acabar nossa live.
grata de coração. Vai ficar salva no meu IGTV e depois no meu canal do YouTube, Sarraja Renata. Entra lá, inscreve. Todas as lives que eu tenho feito nessa quarentena estão lá em playlists separadinhas e organizadinhas. E a Vivi escreveu aqui um grande convite à revolução digital para valer. Ah, sem dúvida. É forçado, é a forceps. E convido o pessoal também para seguir o meu perfil, ver o conteúdo, me manda em direct se quiser interagir sobre alguma coisa e fico à disposição também. Obrigado, a gente pode fazer uma segunda rodada em algum momento. Acho que tem muita coisa para falar ainda. Legal, Léo. Obrigada. Boa tarde para você.